Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã como produzir frutos. Ontem falamos sobre os frutos espirituais e agora vamos falar como produzir estes frutos espirituais. Então preste atenção para que você possa ligar uma mensagem à outra e ter o seu coração alimentado pelo Espírito Santo. Então preste atenção, querido. Salmo 1, verso 3 diz assim: será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. É muito lindo, muito maravilhoso o Salmo 1, porque ele fala exatamente do efeito, da produção desse efeito mágico, extraordinariamente rico, que acontece na vida do ser humano. Eu usei a expressão mágico porque é como se fosse uma magia, transforma um ser humano que é duro, que é grosseiro, que não tem nenhuma atividade condizente com a palavra do Senhor. Ele é transformado à medida que ele vai ouvindo a palavra, enriquecendo dos seus conhecimentos, porque o Espírito de Deus vai trabalhando a sua natureza, transformando-a e fazendo ser uma árvore frutífera, plantado junto a ribeiros de água, conforme diz o Salmo 1, verso 3. Então, querido, diante dessa verdade, eu quero que você entenda, para que isto possa acontecer, é necessário, primeiramente, você entender esta outra palavra muito impressionante. Esse fruto, essa árvore tem que ser plantada junto a ribeiros de água. Então, a fonte de vida, a fonte de água é o trono de Deus, é a glória de Deus revelada ao homem, através da igreja. Então, ponha na sua cabeça, através da igreja. Você precisa estar ligado exatamente a esse terreno fértil que alimenta o seu coração. A palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, olhe bem, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos de nosso Deus. Salmo 90, verso 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão. Mas para florescer, é necessário morrer. Então, vamos ver. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Jesus falava aqui dele próprio, mas essa palavra se aplica a mim e a você, que também estamos vivenciando o Evangelho, obedecendo aos ensinamentos de Cristo, e assim como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Em 1 João 3,16 diz que quando nós amamos, devemos dar a vida pelo nosso irmão. Está entendendo? Então há um sentido produtivo e ao mesmo tempo sacrificial. Plantar e doar. Doar a vida para que outros tenham vida e plantar a semente para que ela morra e germine dentro do trono, dentro do reino de Deus, dentro da casa do Senhor, para que ela cresça abençoada e feliz. Ainda diz o texto, e eu quero compartilhar com você. Salmo 1, verso 2 diz assim, Salmo 1, verso 1 diz assim: será como bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Tá vendo, querido? Então, olhe bem, plantado na casa do Senhor, morrendo para o mundo, porque você precisa morrer para nascer para Cristo, alimentado da palavra. Olha o que diz aqui, o texto sagrado. Mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra, alimentado pela palavra e compreende, ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Se você não ouvir a palavra, você não vai ter fé. Você não vai ter disponibilidade para servir, para trabalhar, para honrar o Senhor. Só fazemos isso, querido, obedecendo a palavra. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E onde você vai fazer isso? Na casa do Senhor, em comunhão com os outros. E aí diz mais a palavra, que é Cristo.
Ele é a própria palavra, que em João 14,6 ele diz: eu sou a palavra, eu sou a verdade revelada por Deus. Meditar nela dia e noite, conforme eu disse no Salmo 1, verso 2, né? Meditar nela dia e noite, pensando continuamente nos ensinamentos de Cristo, absolvendo todos eles e colocando-os em prática, porque é nisto que dá a produção de frutos. Quando você medita na palavra, olha o que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Consequentemente, impulsionados pela palavra, Jesus disse assim, a boca fala do que o coração está cheio. É muito lindo, né? Quanto mais você medita, mais revelações você obtém através da palavra do Senhor. E ele diz mais, em Efésios 5, verso 9, está escrito, e eu quero compartilhar com você: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Está vendo? Quando a árvore é plantada junto a ribeiros de água, no templo do Senhor, edifica ali, ela é frondosa, linda, produz muitos frutos, e os frutos que ela produz é frutos de bondade, de justiça e de verdade. E para concluirmos, quero que você vá comigo ao Salmo 92, verso 14, onde nós temos esta escritura registrada. Preste atenção. Diz assim, ó: aqui está: na velhice ainda darão muito frutos, serão viçosos e florescentes. Eu estou nessa fase. Na velhice, 74 anos. Comecei no serviço do Senhor aos 12 anos. Com 20 anos, o Senhor Jesus me chamou para o ministério. Desde então, estou a serviço dele. Com 74 anos, ainda na velhice, trabalhando, servindo e honrando ao Senhor, produzindo os frutos eternos, aqueles que produzem bondade, amor, misericórdia, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Vale a pena, querida, vale a pena você produzir os frutos que o Senhor Jesus disse e pediu. Viu? Produzir frutos dignos de eternidade. Esta é a palavra do Senhor. Oremos. Pai eterno, louvo-te na beleza da tua santidade, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Somos instrumentos em tuas mãos, mas a tua palavra é eterna. É dela que extraímos todas as verdades que precisamos para crescer na graça, no conhecimento, no temor e no amor, e produzir os frutos que o Senhor tanto anseia. Por isso eu te peço essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.